Tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Ian. E o vídeo de hoje é sobre as atualizações do SAEME no ICFMG. Se você ainda não está acostumado com esse conteúdo, com esse assunto de STEPS e o SMLE, revalidação americana, aconselho você assistir o vídeo desse pessoal aqui, ó. Produz um conteúdo mais profundo e mais detalhado sobre todo esse universo da revalidação, para você não ficar perdido no que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Tem muito nome, muito termo que se você não souber, você acaba não entendendo. Então, vamos lá. Quando você começa esse universo dos steps, revalidação, você precisa do ICFMG Certificate, que é basicamente o seu diploma revalidado. E quando a gente fala desse diploma revalidado, exatamente desse órgão americano, dessa empresa, essa divisão que faz essa sua revalidação, existem alguns critérios. E o critério mais importante para a sua faculdade ser aceita ou ser, digamos assim, elegível para o ICFMG é você ter os sponsor notes. Eu coloquei a minha faculdade aqui no World Director of Medical Schools, a Unicesumar em Maringá, e você precisa aqui, no profile dela, tem um sponsor notes. Você precisa ter ele preenchido. E a partir do ano que você vai se graduar, no caso aqui 2018 para frente, todos os alunos graduados estão, digamos assim, elegíveis. E antigamente funcionava desse jeito. E ainda funciona. Muita gente vai falar para você, Ian, o que o SAEME tem a ver com isso? O SAEME ele entrou mais como um bônus. O SAEME ele não é critério para você ser elegível ao ICFMG Certificate. Que deixa bem claro, você não precisa do SAEME. O SAEME entrou como bônus. Então, vou dar um exemplo da minha situação. Anteriormente, para você conseguir ser elegível para isso, você precisava ter o Sponsor Notes e você não poderia ter transferências entre escolas que não tinham Sponsor Notes. E se por um acaso tivesse nessas suas transferências alguma escola, por exemplo, anterior, que não tivesse Sponsor Notes, deveria ser uma transferência anterior ao ciclo clínico, no caso, o ciclo básico, e você teria que mostrar todo o histórico completo de sua transição, transferência para outra faculdade. E ficaria a critério do ICFMG de você estaria elegível ou não. Eu tenho transferência na minha carreira, na minha história na medicina, de uma faculdade que não tem Sponsor Notes. E na época, um ano atrás, um ano e meio atrás, mandar e-mail para todo mundo, conversei com bastante gente, inclusive do ICFMG, e me falaram assim, ó, você pode tentar anexar todo o seu material e a gente vai decidir se você é elegível ou não. Por mais que nas regras parecia que eu era elegível, ficou nessa dúvida. Aí em março em março de 2025, mudou as políticas para o Transfer Credit, que anteriormente era desse jeito que eu tinha explicado, você precisava ter uma escola ou uma sua escola de formação que tivesse o Sponsor Notes, porém, as suas transferências tinham que ser da mesma escola e tinham que ser aprovadas e tal, e teoricamente você precisava ter uma escola final com o Sponsor Notes, mas não poderia ser do ciclo clínico para frente, tinha que ser antes. Não sei se ficou bem claro isso, mas mudou. Agora, os critérios de transferência no longer apply para aplicantes ou que vão se formar numa escola que tem a política nova de recognização de acreditação de policy. Então, se por um acaso a sua faculdade tiver esse certificado de acreditação, que é como eu estava falando para vocês, um bônus, os termos anteriores não se aplicam mais. Então, a minha situação, talvez a situação de vocês que está na dúvida, que tinha transferências ou teve transferências ou de faculdade por motivo, dinheiro, localidade, família, ou às vezes estava buscando uma escola melhor, uma faculdade melhor, ou começou a pensar nesses steps e viu que precisava de sponsor note, e às vezes sua faculdade não tem sponsor note, você falou, caramba, tá demorando quase um ano para sair de sponsor, é melhor eu transferir do que ficar aguardando. Às vezes sim, só que você ia cair naquelas regras anteriores. Atualmente não. Atualmente o SAEME, que é, no caso, a instituição de acreditação no Brasil, ela faz você, teoricamente, pular essa fase, todo esse seu histórico, eles meio que eliminam. Então não importa mais se você transferiu ou não, se você está se formando numa faculdade que é acreditada, todas aquelas regras de transfer credit anteriores não se aplicam mais. E aí, como que eu sei o que é o SAEME? Você vai ter que entrar, como eles falam aqui, no World Federation for Medical Education, o WFME. E aqui você vai entrar no mapa e você vai ver que no Brasil, a instituição responsável por isso é o SAEME. E dentro do site do SAEME, você vai conseguir ver as faculdades que estão acreditadas
no caso, no meu caso, no Sul, no Paraná, Unicesumar Campus Maringá, vigente até abril de 2031. Ah, Ian, então se minha faculdade tem SAEME, eu posso aplicar para os STEPs? Você pode, mas você precisa do Sponsor Notes. Ter o SAEME não te libera, não te torna elegível para os STEPs. É um bônus. E esse bônus serve para quê? Para quando você tem transferências, para quando você tem talvez um histórico mais conturbado, que nem o meu caso. Você tem mais de uma transferência e nessa transferência eu tenho uma escola que não tem Sponsor Notes. Tá, explica pra gente bonitinho. Ah, mas tem SAEME, então não se aplica mais. No longer apply, como está escrito aqui. Isso é muito legal, isso é muito bom. Talvez o ICFMD está fazendo essas medidas porque é muito aplicante. É muito difícil você entender o histórico da pessoa, onde ela veio, onde ela vai. Então é mais fácil eles jogarem a responsabilidade para um órgão, no caso, no Brasil, o SAEME. Ó, se você tem SAEME, se a sua faculdade tem SAEME, a gente acredita neles e acredita que a sua faculdade, em teoria, é digna. Não sei se esse é o termo correto a se usar nesse momento. Mas isso já acontece em outros países, como por exemplo a Índia, que exporta milhares de médicos todo ano para os Estados Unidos. Tem o órgão lá, NMC. A China tem o WCAM. Austrália, e assim por assim vai. E aí você imagina, caramba, minha faculdade tem SAEME, mas não tem Sponsor Notes. Você não é elegível. Minha faculdade tem SAEME e tem Sponsor Notes. Você é elegível. Minha faculdade só tem Sponsor Notes, não tem SAEME. Você é elegível também. Como eu tinha falado, o SAEME não é obrigatório, o SAEME é um bônus. E aí você pergunta, caramba, Ian, só ter o SAEME é suficiente? No meu caso, no seu caso, tem transferência? Ainda não é. Você precisa que o SAEME esteja presente dentro da página dos Sponsor Notes. Ah, Ian, me dá um exemplo. Então você vai entrar aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, pegar uma faculdade, ó, Campus de Londrina, da PUC de Londrina. Vamos colocar aqui, Londrina. Colocamos aqui Londrina, temos aqui a PUC de Londrina. Quando uma faculdade ela tem a acreditação no perfil dela, aparece no Program Details, aqui, ó. This program has reviewed a acreditação de escolas médicas no Brasil. Beleza. E aparece abaixo do Sponsor Notes também. Então não adianta a sua faculdade, por exemplo, ter conquistado o SAEME hoje. Se ela não tiver no perfil do World Director of Medical Schools, ainda não tem relevância. Porque quando você for aplicar para o ICFMD, ele vai ver o seu perfil e vai pesquisar. Ah, tá, esse aluno aqui ele tem Sponsor Notes e tem a acreditação. Beleza, então. Por um acaso, se você não tiver isso no seu perfil, não importa, que aqui já consta no site do SAEME. Você precisa que esteja lá. Há mais ou menos um mês atrás, eu mandei e-mail para o ICFMD perguntando quando vai ser feita essa atualização. E não tive resposta. Falaram que eles não sabem, que depende muito mais do SAEME. Entrei em contato com o SAEME e ainda não obtive resposta detalhada sobre esse caso. Eles dizem que as atualizações são feitas periodicamente. Então pode acabar vindo. Eu já fiz uma pesquisa de outras faculdades que conseguiram a acreditação antes da minha, a maioria saiu entre 6 e 7 meses no site. Mas eu aconselho vocês só fazerem a inscrição, porque tem que pagar, né, $860 antes, só fazer a inscrição depois, que você tiver a sua acreditação aqui. Tudo bem? A não ser que você não tenha histórico de transferência e o SAEME não vai influenciar em nada para você. Faça o mais rápido possível. Tudo bem? Então o vídeo hoje era sobre isso. Se você discorda ou você acha que eu falei alguma besteira ou errei alguma coisa, deixa nos comentários aí. Peço desculpa por algum comentário, algum erro gramatical. E gosta desse conteúdo, comenta aí, deixa suas dúvidas, perguntas. E é isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal.